Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Neste vídeo vamos resolver limites usando este limite notável. Fiquem até ao fim do vídeo, pois iremos resolver limites com processos de resolução diferentes uns dos outros. Vamos então começar. Temos aqui o limite quando x tende para zero do seno de 5x sobre x. Se substituírem um x por zero, isto vai dar seno de zero sobre zero. Seno de zero é zero, por isso ficamos com esta indeterminação, 0 sobre 0. Eu tenho aqui o 5x dentro do seno e eu tenho que ter x. Portanto, vou fazer uma mudança de variável, y igual a 5x, por isso o x vai ser igual a y sobre 5. O x tende para 0, então o y vai tender para 5 vezes 0, que é 0. Portanto, o limite, quando y tende para 0, do seno de y, antes tínhamos aqui x, portanto agora vai passar a ser y sobre 5. Isto é igual ao limite, quando y tende para 0, de 5 vezes o seno de y sobre y. Passamos o 5 para fora do limite. E cá está o nosso limite notável, que é igual a 1. Por isso, 5 vezes 1 vai dar 5. Vamos ao limite seguinte. Temos o limite quando x tende para 3, do seno de x menos 3 sobre 2x menos 6. Vamos, mais uma vez, substituir o x por 3. Seno de 3 menos 3 é 0. E aqui 2 vezes 3 é 6, não é? Menos 6 fica 0. Temos mais uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Vamos agora escrever o denominador de outro modo. Vamos colocar o 2 em evidência. Isto vai ficar seno de x menos 3 sobre 2 vezes x menos 3. Onde reparar, temos aqui o x a tender para 3, quando no limite notável está a tender para 0. Deste modo, vamos fazer uma mudança de variável, y igual a x menos 3, e por isso o x vai ser igual a y mais 3, e o x tende para 3, portanto o y vai tender para 3 menos 3, ou seja, 0, que era o que nós queríamos. Portanto, limite, quando o y tende para 0, do seno de x menos 3 exato, ou seja, y, sobre 2 vezes x menos 3, que é y. Passamos aquele 2 para fora do limite, ficamos com o limite, aliás, 1 meio do limite de y a tender para 0, de seno de y sobre y. Ali temos o nosso limite notável, que é igual a 1, por isso 1 meio vezes 1 vai dar 1 meio. Vamos agora passar ao limite seguinte. Temos o limite, quando x tende para mais infinito, de x vezes seno de 1 sobre x. Vamos ver a indeterminação, portanto, mais infinito vezes 1 sobre mais infinito é 0, não é? Portanto, vai dar infinito vezes 0. Aqui temos o limite, temos o x, aliás, a tender para mais infinito. E nós queremos que ele tenda para 0. Vamos fazer uma mudança de variável, y igual a 1 sobre x. Quer isto dizer que o x será igual a 1 sobre y. Como o x tende para mais infinito, então o y vai tender para 1 sobre mais infinito. E isto vai dar 0 mais. Portanto, o limite, quando o y tende para 0 mais, de x, portanto, que era igual a 1 sobre y, portanto, vamos escrever 1 sobre y, vezes o seno de 1 sobre x, que é y. E até podemos escrever este limite de uma outra forma, onde reparar que vai dar o limite notável, que é igual a 1. Vamos agora ao limite seguinte. Temos o limite quando x tende para 0, do seno de 3x sobre seno de x. Mais uma vez, vamos ter uma indeterminação, seno de 3 vezes 0, ou seja, seno de 0 é 0, sobre
o seno de zero, que também é zero. Portanto, 0/0. Portanto, aqui vamos dividir o numerador e o denominador por x, e onde reparar que fica mais semelhante, fica mais parecido hum, ao limite notável. Assim, podemos agora partir este limite em dois. O limite do quociente é o quociente dos limites. Limite quando x tende para zero de seno de 3x sobre x, tudo sobre o seno de x sobre x. O limite não é quando x tende para zero, de seno de x sobre x. O limite do numerador, vamos fazer uma mudança de variável, é semelhante ao primeiro limite que nós tivemos a resolver, y igual a 3x, portanto x vai ser igual a y sobre 3. O x tende para zero, portanto o y vai tender para 3 vezes zero, ou seja, para zero também. Ficamos então com o limite, quando o y tende para zero, de seno de y sobre, ora x, que era igual a y sobre 3. Tudo isto sobre o limite, quando x tende para zero, de seno de x sobre x, que é igual a 1, é um limite notável. Portanto, ficamos com o limite, quando y tende para zero, de 3 vezes seno de y sobre y, que é o 3 passa para cima, e passa agora para fora do limite. Quando y tende para zero, seno de y sobre y. Cá está o nosso limite notável, mais uma vez. 3 vezes 1 vai dar 3. Vamos agora a um outro limite. Temos o limite quando x tende para zero da tangente de x sobre x. Aqui, a tangente de zero é zero sobre zero, portanto, vai ser esta a indeterminação. 0 sobre 0. Vocês sabem que a tangente é o seno sobre o cosseno. Portanto, seno de x sobre cosseno de x, tudo isto sobre x. Portanto, o limite quando x tende para zero, de seno de x, tudo a dividir por x vezes cosseno de x. Portanto, o cosseno passa para baixo. E cá está o nosso limite notável, não é? Então é só passar o cosseno de x para fora, escrevendo deste modo, limite de x a tender para zero de 1 sobre cosseno de x, vezes o limite quando x tende para zero de seno de x sobre x. Aqui no primeiro, 1 sobre o cosseno de zero dá 1, substituindo logo o x por zero, não é? Dá 1, vezes o outro limite, que é um limite notável, e que é igual a 1, portanto, vai dar 1. Vamos agora ao limite seguinte. Temos o limite quando x tende para zero do cosseno de π sobre 2 menos x sobre x. Mais uma vez, vamos ver a indeterminação. Portanto, ficamos com o cosseno de π sobre 2, que é 0. 0 sobre 0, não é? Isto vai ser igual ao limite, quando x tende para zero, de quê? Vamos ver, para começar, a que é igual o cosseno de π sobre 2 menos x. Vou desenhar aqui o círculo trigonométrico. E um ângulo pequenino x. E por isso, este ângulo aqui vai ser π sobre 2 menos x. Não é? E o cosseno deste ângulo vai ser igual ao seno de x. Portanto, este comprimento aqui vai ser igual a este comprimento. Portanto, cosseno de π sobre 2 menos x é igual ao seno de x. Portanto, sobre x, e cá está o nosso limite notável, que é igual a 1. Vamos agora ao outro limite. Temos o limite quando x tende para zero de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado.
Aqui vamos ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E como é que nós vamos resolver este? Vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador por 1 mais cosseno de x. Isto porquê? Vamos reparar que no numerador ficamos com uma diferença de quadrados, ficando com 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, vezes 1 mais cosseno de x. E vocês sabem que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. E por isso o seno ao quadrado de x vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de x. Quer isto então dizer, isto vai ser igual ao limite, quando x tende para 0, de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. E agora vamos passar aquele 1 mais cosseno de x para fora e vamos escrever aquele limite como um produto de 2. Seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes o limite, quando x tende para 0, de 1 sobre 1 mais cosseno de x. E isto vai ser igual ao limite, quando x tende para 0, de... Eu vou escrever este limite aqui, aquela expressão, do seguinte modo. Seno de x sobre x, tudo isto ao quadrado, vezes, e agora substituo o x por 0, vai-me dar 1 meio, este limite. Relativamente ao primeiro, podemos agora, através de uma das propriedades do limite, ali temos a expressão ao quadrado e por isso agora posso escrever o limite, o valor do limite ao quadrado. Vezes 1 meio, cá está o nosso limite notável, portanto 1 ao quadrado vezes 1 meio, isto vai dar 1 meio. Vamos agora ao próximo, temos aqui o limite quando x tende para 0 do seno de x sobre x ao quadrado. Então este limite? Eu vou começar por resolver o limite quando x tende para 0 mais. Portanto, de seno de x sobre x ao quadrado, não é? Isto vai dar o limite quando x tende para 0 mais de seno de x sobre x vezes 1 sobre x. Por isso podemos escrever este produto como um produto de limites. Limite de quando x tende para 0 mais de seno de x vezes o limite quando x tende para 0 mais de 1 sobre x. O primeiro limite é um limite notável e é igual a 1. E o segundo, se substituirmos o x por 0 mais, vai dar 1 sobre 0 mais, que é mais infinito. Se formos ver o limite quando x tende para 0 menos de seno de x sobre x ao quadrado, eu vou logo escrever nesta forma, para abreviar, quando x tende para 0 menos, de seno de x sobre x, vezes o limite quando x tende para 0 menos de 1 sobre x. O primeiro limite é um limite notável e é igual a 1, e o segundo, basta substituir o x por 0 menos. Este limite vai dar menos infinito. Como os dois limites laterais deram resultados diferentes, então este limite não existe. Vamos agora ver o outro limite, quando x tende para 0 de seno de x sobre x ao cubo. Este aqui é semelhante, mas vamos estudar lá mesmo. Pode ser que tiremos aqui alguma conclusão sobre este limite. Podemos então começar por escrever deste modo, seno de x vezes 1 sobre x ao quadrado, e agora sim, o limite quando x tende para 0 mais, do seno de x sobre x vezes o limite quando x tende para 0 mais, de 1 sobre x ao quadrado. Portanto, o primeiro limite é um limite notável e é igual a 1, e o segundo
1 sobre 0 mais ao quadrado é 0 mais, não é? Portanto, isto vai dar mais infinito. Se formos agora ver o outro limite, quando x tende para 0 menos, portanto, de seno de x sobre x, vezes o limite, quando x tende para 0 menos, de 1 sobre x ao quadrado, vou outra vez abreviar. O primeiro limite é um limite notável, é igual a 1, e o segundo basta só substituir por 0 menos. 0 menos ao quadrado. Ora, 0 menos é um número negativo, isto quando fica ao quadrado passa a ser um número positivo. Ficamos com 1 sobre 0 mais. E aqui já vai dar mais infinito. Deste modo, este limite já vai existir, não é? Os limites laterais são iguais, por isso este limite vai ser igual a mais infinito. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam já de deixar o vosso like no vídeo, bem como de subscreverem o nosso canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.